Então a mensagem de hoje, ela traz um título um tanto muito forte. A mensagem é a maior revelação da Bíblia. A maior revelação da Bíblia. Olha que coisa interessante. O que eu vou lhes falar hoje, eu aprendi na minha casa, na minha infância, aonde eu fui criado. O que eu vou falar hoje para vocês, eu aprendi dentro de um lar que vinha sempre falando de Deus. E eu quero agradecer muito aos meus pais, meu pai, missionário Gidalti, e a missionária Josina, minha mãe, que eles me ensinaram esta revelação. Eles me colocaram a par dessa revelação que eu quero passar nesta noite para vocês, que para mim é a maior revelação, que a Bíblia pode nos passar. Então, e se você quiser saber hoje, será rápido, será simples, mas você tem que ter a tua palavra, você tem que ter a Bíblia conectada conosco. Então, bom, vamos lá, vamos ao assunto que nós vamos entrar. Primeiro, precisamos saber o que é revelação. A revelação é um termo que tem a sua origem etimológica, e no vocábulo latino chama-se revelatio. Então, trata-se do ato, do resultado de revelar. Trata-se do resultado de revelar. E aqui, revelar segredo. Torna visível o oculto. Também antecipa eventos futuros, onde nós falamos que o profético de Deus é colocado e a revelação traz aquilo que está lá no futuro para que você entenda agora, para você chegar caminhando até lá. Olha que coisa interessante, a palavra profética, ela tem pé. A palavra profética, ela tem pé. A palavra profética, ela caminha no Brasil de norte a sul, do nordeste ao sul. Ela caminha pelo mundo, a palavra profética. Uma oração não, uma oração, ela é feita entre eu e você e aqui fica. Então, quando nós falamos da revelação, a revelação ela é usada com frequência por Deus. E nesse caso, a revelação é aquilo que Deus sobrenaturalmente, não é naturalmente, é no sobrenatural, Ele informa ao ser humano quando este não dispõe desse conhecimento. Então, quando você não tem esse conhecimento, você é revelado por Deus. Então, aqui eu não estou falando de uma revelação, como muitos têm a revelação por aí. A revelação que eu quero te falar é algo que Deus te dá, não é uma adivinhação, porque muitas pessoas confundem revelação com adivinhar. Aí eles ficam encantados quando um homem está ministrando a palavra e ele sabe o nome da pessoa, sabe o nome da identidade. Isso é adivinhação e eu não quero entrar nesse mérito, eu quero falar de algo simples. Olha só, quando eu falo da revelação da Bíblia aqui, olha que exemplo maravilhoso. O arcanjo Gabriel é quem se encarregou de informar para Maria que ela seria a mulher escolhida para, em seu ventre, gerar o Salvador do mundo. Essa é a revelação. Essa é a revelação. E o interessante é que quando Maria soube da palavra, quando Maria entendeu a palavra, ela obedeceu. Estão comigo? Quer ver, vamos para a Bíblia para a gente entender um pouquinho mais. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, no verso 1 ao 5, gostaria de estar lendo com vocês. O que aprendemos, nós passamos. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 ao 5, diz:
revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou a seu servo João. Aqui nós estamos falando de João, que esse homem foi colocado, se refugiou na ilha de Patmos. Esse João, diz a palavra que o Senhor o levou a um determinado lugar para que ali ele pudesse ser abençoado a ponto de receber estas visões, essas revelações. No versículo 2 diz: o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. No verso 3: bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas. Porquanto o tempo desses eventos está às portas. Seria a mesma coisa de dizer que o tempo de Deus está perto. Saudação às 7 igrejas da Ásia. No versículo 4, João às 7 igrejas que estão na província da Ásia: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do século Espírito que o assiste diante do seu trono. Versículo 5: e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. Falem comigo: Jesus Cristo é a testemunha fiel. Isso. O primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Olha só, é a revelação, mas olha que interessante. Ele que nos ama, a palavra está falando aqui que Ele nos ama. Mas eu queria colocar esse texto em xeque. O que é colocar em xeque? Porque o que é amar para o homem? O que é amar para nós? O que significa amar? Amar, irmão, significa ter um sentimento profundo. Esta definição, para mim, ela não é muito aceitável. Ter um sentimento profundo. Porque vocês vão entender daqui a pouquinho que amor não é sentimento. Mas de alguma maneira insuficiente, já que o sentimento do amor, que assim para muitos é entendido, especialmente para muitos complexo, amar para muitos é uma questão de sentir. Para muitas pessoas, para mim amar alguém, eu preciso sentir. E para outros, as pessoas precisam ter vontade. Mas o que significa amar segundo o coração de Deus? Para mim e para você, amar é uma questão de sentir. Mas como é amar segundo o coração de Deus? Eu acho que eu coloquei um ponto aqui de interrogação em sua cabeça agora. Como que é amar segundo o coração de Deus? Que bom que vocês conseguiram captar. Vou tentar resumir o que a teologia moral e a doutrina da igreja ensina sobre o amor dos homens pelos homens. Ou seja, deixa eu bater aqui com mais cautela, o amor para com as pessoas. Será que amar é uma inclinação interior que nos leva a fazer o bem para alguém? Sim. Isso para o ser humano é amor. O que é isso? A inclinação interior de que nos leva a fazer bem para alguém. Isso
do ser humano é amor. Uma afeição profunda por algo ou por alguém. Isso, para o ser humano, é amor. Que faz com que nos sintamos melhores. Também, para muitos, é amor. Mas nesta palavra de hoje, eu pretendo definir o amor segundo a Bíblia. Eu pretendo colocar para nós aqui, segundo a Bíblia, o que é o amor. Porque já entendemos que amor não é sentimento. Já entendemos que amor não é fazer algo de bom para alguém. Amor ou amar não é... alguém me fez algo de bom, pronto, eu vou amar essa pessoa. E para a gente entender um pouquinho mais, eu coloco a palavra paixão. Vamos entender o que é paixão. A palavra paixão é quando no fundo de suas boas ações está a realização de seus interesses e desejos. Olha só, muitas pessoas estão apaixonadas, elas estão apenas esperando a realização dos seus interesses e seus desejos. É um amor frágil. É quando nos sentimos bem quando alguém e o enchemos de manifestações de carinho e de bondade. Contudo, ao menor sinal de incompreensão, o menor sinal de desagrado que essa pessoa nos faça, imediatamente desistimos dela. Nesse caso, o seu sentimento te leva a ser diferente, indiferente e frio. E no fundo, segundo a palavra e estudos, o amor-paixão, ele é baseado unicamente nos sentimentos. Então é algo vazio, sem raiz. É uma coisa parcial e muitas vezes somente instintivo. Então, a paixão, ela te leva a receber as ações baseado em seus interesses e seus desejos. E o amor esse que é colocado, chamado paixão, ele se torna um amor frágil. E quando alguém te enche de carinho, te enche de atenção, você dá toda a atenção, você vira e faz qualquer coisa, mas a qualquer sinal de incompreensão da pessoa essa que te encheu de carinho, de atenção e desagrado, você já abandona ela. Mas vamos para uma outra palavra que eu gostaria de colocar nesse sentido, chamado benevolência. Já a benevolência, ela está nas atitudes boas que você tem por alguém, independentemente do que a pessoa signifique para você, você aceita e acolhe ela como ela é. Isso é ser uma pessoa benevolente. Ou é outro importante, que eu posso até dizer, o fato simples, que é uma questão de você aceitar a pessoa por ser ela humana. O amor benevolente é de vontade e de decisão. E se praticarmos o bem, procurando colocar os nossos interesses pessoais em segundo plano, nós somos benevolentes. Agora, uma definição que a igreja faz sobre o amor é a de denominar como doação, como acolhimento. E quando eu escuto essa palavra, eu tenho que dar até um au, porque isso é profundo. Quando nós falamos, o que é amor na igreja? É quando você se doa, é quando você é acolhido e quando você acolhe. A minha esposa tem experiências na rede feminina do câncer, ela é voluntária.
E quando ela vem, ela me traz muitas informações desse voluntariado. O que é ser voluntário? É amar. E muitas vezes, quando nós entendemos esta palavra da benevolência, significa que você se doa, que você acolhe o que está doente, você acolhe. Essa era a missão da igreja. Ela devia. Quem é a igreja? Somos nós. Nós deveríamos o quê? Acolher. Mas antes de acolher, deveríamos nós nos doarmos. Quem é o maior exemplo de doação sobre a face da terra? Que veio a esta face da terra? Foi Jesus. Jesus, quando ele se doou, ele não quis saber se ele ia para a cruz ou se ia morrer a facada. Não, ele já tinha algo tudo preparado. Deus, quando fez a ideia de trazer Jesus à terra, o propósito já estava lançado, não tinha meio como voltar atrás. O propósito é algo que Deus já coloca com começo, meio e fim. Então, quando falamos dessa questão, quando nós falamos de se doar, hoje nós estamos vivendo um tempo difícil, muito difícil as pessoas quererem se doar. Por quê? Porque não é mais a mesma interpretação. Hoje, quando minha esposa fala de ser esta pessoa que se doa lá, voluntária numa rede, quantas associações, quantos lugares, quantos asilos, quantos lugares precisam de pessoas que se doem seu tempo, doem seu talento, muitas vezes até o seu financeiro para poder estas coisas, ou essas empresas, ou essas associações, ou ONGs ir para frente. E muitas vezes, segundo a palavra, como o amor de muitos está esfriando, essas pessoas não recebem ajuda. Então essa palavra doação e acolhimento, ela fica numa questão tão difícil. Por exemplo, como eu vou acolher se eu não me dou? Pois bem, o amor, irmãos, é um dom de Deus. Quando vivemos no sentimento e na ação, tendo em conta o bem do outro acima de qualquer coisa, eu estou entendendo o que é o amor. Encontramos o seu pleno significado quando eu sei por que estou fazendo. Na própria ação de amar, encontramos e reconhecemos Deus como Ele é, e não como queríamos que Ele fosse. Então, quando nós falamos de amor, precisamos analisar as Escrituras, e quando nós olhamos nas Escrituras, lá em 1 João capítulo 4, verso 8, quem é Deus? Quando nós lemos lá em 1 João 4, 8, aquele que não ama, não conhece a Deus. E ponto. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Então, se você não ama, você não sabe quem é Deus. Mas o versículo continua, porque Deus é amor. O que Deus é? Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E quando nós falamos desse Deus, o qual estamos falando, nós estamos falando de uma coisa muito forte. Porque o amor de Deus, irmãos, é fruto de sua essência. Nós amamos, Deus não. Eu amo, você ama, nossa família ama, Deus não. Deus é o próprio amor. Então não há explicação, tudo, a diferença ela é infinita quando fala de eu amar e Deus ser o amor. Porque tudo que Deus cria, tudo que Deus executa, tudo que Deus fala, tudo que Deus estabelece, é fruto do seu amor. Até mesmo os juízos, até mesmo a justiça, a Bíblia diz que Ele é bondade. A Bíblia fala que Ele é justiça, a Bíblia fala que Ele é fidelidade, mas todos esses atributos deveriam, ou
é o próprio Deus. Ou seja, dizer que Deus é amor é reconhecer que todas as suas atitudes são ditadas pelo amor. Imagina eu e você sermos reconhecidos pelo o irmão amor, o líder do amor, o pastor do amor, o apóstolo do amor, a bispa do amor. Segundo as Escrituras, lá no livro de Efésios, capítulo 2, no verso 4 e 5, a Bíblia nos fala assim: no entanto, Deus, que é rico em misericórdia. Deus é rico em quê? Misericórdia. Por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça, somos salvos. Somos salvos por onde, irmãos? Pela graça. Mas quando nós falamos de graça, nós não podemos dizer que graça é esquecer as nossas responsabilidades. Quando falamos de graça, eu não estou querendo dizer que você vai cometer as suas falhas, vai cometer os seus erros, vai cometer os seus delitos, mas você vai se arrepender e Deus vai continuar te amando. Mas quando falamos de graça, nós estamos falando até aquele que muitas vezes tem virado as costas para Deus, Deus o ama. Ontem ouvimos um amigo do nosso coração, o apóstolo Davi Alves, falando no seu discurso e na sua palavra que Deus usava. Ele disse: muitas pessoas não vão entender o que eu vou falar, mas até Hitler, Deus o amava. Mas por que Deus amava um homem que fazia atrocidades? Porque o homem tem a escolha, e pela graça nós somos salvos. Ah, mas o que é isso? Como já foi dito, o amor de Deus é o responsável por todos os atos de Deus. Aqui ele produz a misericórdia, que é abundantemente derramada sobre nós. Antes que ele manifestasse a sua misericórdia, estávamos nós o quê? Em transgressões, nós estávamos em pecado. Tem muita gente hoje: ai pastor, eu tenho uma dificuldade muito grande, hoje eu tenho uma dificuldade, pastor, sabe uma coisa, eu me desentendi na minha casa, pastor, eu me desentendi com minha esposa, eu me desentendi, sabe uma coisa, pastor, hoje vai ter Santa Ceia na igreja lá, hoje eu não vou tomar, porque eu não senti, eu pequei, eu fiz algo de errado, tem algo que eu não posso fazer. Amados, se você entende o que é graça, você se arrepende e começa dali para frente. Mas pastor, mas tem algo estranho. Tem algo estranho, porque quando alguém vem e diz para mim, porque a igreja lá atrás foi nos pregado dizendo que se você cometer qualquer deslize, qualquer coisa, você não pode, você tem até que se manifestar contra a mesa do Senhor. Irmãos, todas as vezes que nós nos manifestamos contra a ceia do Senhor, ou a mesa da Santa Ceia, nós estamos evitando ter comunhão com Deus. Mas algo pior está por trás, porque todas as vezes que eu deixo de participar da mesa, todas as vezes que eu esqueço a questão da graça, sabe o que acontece? O meu pecado, ele é maior do que o Deus que eu creio, e isso é muito ruim. Quando, como já foi dito, o amor de Deus é responsável por todos os atos de Deus, aqui é produzida a misericórdia, que é abundantemente derramada sobre nós. Antes que ele se manifestasse a sua misericórdia, estávamos todos mortos em transgressões. Deus, irmãos, é quem nos dá o maior exemplo de altruísmo, quando ele
envia Jesus como a expiação dos nossos pecados. E dessa forma ele se manifesta a sua misericórdia. Aí nós podemos entender, quando falamos de misericórdia, estamos falando de compaixão. E essa compaixão toda voltada para nós. Quer ver que coisa interessante? Lá no livro de Mateus, capítulo 9, no versículo 36, a Bíblia nos traz a seguinte mensagem: ao ver as multidões, teve compaixão dela. Aqui Jesus está falando, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelha sem pastor. Até então, Deus, antes de enviar seu filho, o povo estava sem direção, não sabia para onde ir. Então, quando nós entendemos que, por estarmos aflitos antes, desamparados, ovelhas sem pastor, quando entendemos a graça, nós entendemos que Deus nos ama. Olha o amor de Deus por você. Muitas pessoas conhecem esse capítulo, esse livro, capítulo e versículo de cor. João 3, versículo 16 e 17. Olha o que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Amados, quando nós nos batizamos, nós tomamos a decisão de fazer algo muito sério, de termos vida eterna. Quando nós mergulhamos no batismo, ali muitos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, decidimos o quê? Decidimos ter vida eterna. E quando você entende a graça, o que acontece quando você entende a graça? Você sabe que o amor que te espera é enorme. É um amor que ele não é como o amar do homem. O amar do homem é necessário que você faça alguma coisa para alguém, para ele te amar. E você vai amar a pessoa se ela começar a te fazer favor, se ela começar a te ajudar, se ela começar a fazer as coisinhas para você. Mas a qualquer momento, a qualquer falha que a pessoa venha ter, você abandona ela na hora. Deus, pois, enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Agora, irmãos, o amor de Deus não é seletivo. Vamos entender isso com bastante calma. O amor de Deus, ele não é exclusivista. Deus não ama as pessoas porque elas são espertas. Deus não ama porque elas são poderosas. Deus não ama as pessoas porque elas têm peles ou olhos claros, nem apenas porque são pobres ou são ricas, nem somente aos santos, mas ele ama também aos pecadores. E segundo o que nós entendemos, ele ama todo mundo. Mas pastor, aquele cara comete tanta... Pastor, tem aquele cara que está lá na cadeia, pastor. O cara já matou mais de 20 mulheres. O cara fez tanta atrocidade, pastor. Pastor, eu não consigo entender isso. Irmãos, quando você fala de amor, sabe o que vai acontecer? Aquele homem, no minuto final da vida dele, ele apenas pode dizer a palavra Jesus e resolver a vida dele. Talvez você diga assim: pastor, você está maluco. Isso não é de Deus. Cara, isso é o amor. Mas como? Jesus estava na cruz com 3 pessoas. Aliás, 3 com ele. A Bíblia fala que um dos bandidos que estavam ali, comprovados, ele ouviu de Jesus assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? O amor
não é seletista. O amor de Deus não é exclusivista. Ele não ama só os espertos. Ele não ama os brancos ou os negros. Ele ama, irmãos, a todos. E quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, um estava do lado dizendo: ei, se tu és o Cristo, salva-te a ti e salva a nós também. Mas o outro que estava lá: rapaz, você não tem nem compaixão, estamos todos nós na mesma condição, e você não vê que ele nada fez para estar aqui? Jesus olhou para aquele homem e disse: olha, aquele cara não precisou ir para a igreja, aquele cara não precisou se batizar, aquele cara não precisou fazer descarrego, não precisou fazer nenhum processo de igreja, simplesmente ele entendeu no coração que Jesus era o amor. E a Bíblia fala que quando ele entendeu isso, Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é a graça. Aleluia. Agora, meus amados irmãos, o propósito de Deus não é a condenação da humanidade. Irmãos, de hoje a igreja do Senhor condena todo mundo. A igreja do Senhor condena. De repente, do nada, você tem orado, tem falado com Deus, e aí você conversa com o irmão na igreja, e do nada aconteceu como aconteceu com Jó. Jó de repente falou: rapaz, começou a cair umas coisas, Deus começou a dar umas coisas erradas na minha vida, e a coisa começou a complicar, e eu fui perdendo as coisas. E alguns que, em vez de vir dizer para Jó: tenha paciência, o nosso Redentor vive. Não, diziam: Jó, tu está assim porque tu pecou. Quantos de nós recebemos isso? Quantos de nós que recebemos, ao invés de uma ajuda, nós recebemos um empurrão, dizendo: olha, sabe de uma coisa, você deve desistir da igreja, você deve desistir de Deus, você deve desistir dessa missão, você deve desistir de amar, porque quando esquecemos de Deus, nós esquecemos do amor. E se você não ama, o propósito de Deus não era a condenação da humanidade. Ele enviou Jesus Cristo para mostrar a todos pessoalmente quem era Deus. E é algo, irmãos, que não está à disposição de alguns, como afirmam algumas doutrinas teológicas. Deus amou o mundo, está lá escrito, e enviou o seu Filho, está lá escrito, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Irmãos, a igreja do Senhor está confundindo as escrituras. O evangelho do Senhor, irmãos, é tão simples. Você quer ter Jesus? É só confessar. Tem muita gente, irmãos, que estão aí com regras, e é regra daqui, regra de lá, e porque para você ter a igreja, para você ter a salvação. Irmãos, teve pessoas que foram até Jesus na Bíblia. Um jovem rico foi até Jesus e perguntou-lhe: mestre, o que posso fazer para ser salvo? Jesus falou, olhando para ele, e ele ainda disse: Senhor, cumpro todas as coisas, faço tudo, obedeço às leis, faço isso, faço aquilo e tal. Mas Jesus, olhando para ele, disse: olha, vai, vende tudo que tu tens e me segue. Não se vê a história desse homem seguindo a Cristo. O evangelho de Cristo é simples, irmãos. Não existe cobrança, não existe essas regras. Eu me lembro, muitos anos atrás, irmãos, na igreja, era proibido as pessoas irem à praia. A praia era do capeta. Deus me livre uma mulher da igreja usar uma calça comprida, que eles diziam ser uma calça chamada slack. Se a mulher aparecesse ou trabalhasse, às vezes por frio, e alguém visse, era levada até a igreja, irmãos, a condenação era na hora, e dizia: olha, essa irmã não serve para estar fazendo a obra de Deus na igreja.
essa irmã não está e não pode tocar em coisas na igreja. Então, quando entramos nesta posição, caímos naquela posição de julgar, e a Bíblia fala que aquele que julga será julgado, aquele que condena será condenado, mas se você perdoar, será perdoado. Às vezes passamos dificuldade na nossa família, às vezes não entendemos a família do cônjuge, o cônjuge não entende a família da esposa, do esposo e assim por diante, passa-se uma confusão, a gente não entende, e muitas vezes nós pensamos: Senhor, o que está acontecendo com a igreja? Muitas vezes a própria igreja está altamente se condenando. Eu não posso fazer isso porque eu aprendi que isso não pode ser feito, isso está errado, isso está errado. Irmãos, a Bíblia não fala nada disso. Olha o amor a Deus. Vamos ler comigo? Olha o amor a Deus. Mateus 22, verso 37. Olha o que a Bíblia fala. Aqui Jesus responde. Olha o que ele fala: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Irmãos, Deus nos ama, isso é incontestável, mas o quanto o nosso amor por Ele deve ser. Deus, Ele nos ama a ponto de dar algo muito importante dele para nos salvar. Agora, quanto ao meu amor, quanto ao teu amor por Ele, como é que deve ser? O Senhor Jesus, Ele censurou da seguinte forma, Ele censurou: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. O que Ele estava querendo dizer, irmãos? Que há algo mais importante do que a sua casa. Há algo mais importante, quando você entende a graça, há algo mais importante do que a sua família. Há algo mais importante do que a sua igreja. Há algo mais importante do que o seu trabalho. Há algo mais importante do que você. Quando você entende a graça, você sabe que o mais importante é Deus em primeiro lugar. Então, quando eu entendo isso, eu sei o que o próprio Jesus está dizendo. Ele mensurou da seguinte forma: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração. Quando ele falou de todo o coração, ele estava dizendo: ame o Senhor Deus com toda a tua mente, toda a tua alma. A alma está falando de vontade, você tem que ter vontade, irmãos. E a igreja do Senhor, ela está fria. A igreja do Senhor hoje, ela tem dificuldade para orar. A igreja do Senhor hoje tem dificuldade para jejuar. A igreja do Senhor tem dificuldade para ler a Bíblia. Irmãos, e se não lê a Bíblia, que é o ensino, que é o chão, e nunca vai ter esse contato com Jesus, como que vai sobreviver neste mundo? Porque hoje, irmãos, antigamente eles diziam que a televisão era o caixão do diabo. Eu concordo com eles, eles pregavam na igreja: a televisão é o caixão do diabo. Irmãos, ela ainda continua sendo o caixão do diabo hoje. Está matando muita gente a televisão. Outra coisa, o apóstolo Paulo faz a seguinte oração, lá em Efésios capítulo 3, no verso 16 ao 19. Olha o que o apóstolo Paulo fala. E ele faz uma oração: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Ele continua: e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos, todos, compreender a largura, o comprimento, a altura
e a profundidade. Quando você entende a largura, quando você entende o comprimento, quando você entende a altura, e quando você entende a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A palavra plenitude está dizendo que você vai receber a perfeição de Deus. Então, se você está ouvindo a palavra plenitude, eu estou falando que você pode receber todo o amor que Deus é. Então nós devemos amá-lo sobre todas as coisas. Devemos amar acima da família, devemos amar a Deus acima da esposa, acima do esposo, acima dos filhos, e assim todos devem estar sabendo o seu lugar. A igreja de hoje, irmãos, ela tem esquecido de que o evangelho do Senhor é simples. Existem textos que dizem simplesmente desta maneira: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Mas tem outros que dizem qual? Buscar Deus em primeiro lugar. Mas espera aí, o Senhor está dizendo para mim, pastor, que o Senhor, o nosso Deus, deve ser o centro de tudo? Perfeitamente. Deus precisa ser o centro, porque o amor de Deus deve preencher todo o espaço na sua vida. Porque o amor seu e de sua esposa pode acabar. O amor seu de pai para com o filho pode acabar. O amor do filho ou da filha para com o pai, para com a mãe, acaba. Mas o amor de Deus nunca se acaba. Nunca se acaba. Não importa se você será uma pessoa popular, não importa se você é muito conhecida, não importa se você é uma pessoa agradável, ame a Deus em detrimento de qualquer outra coisa ou escolha que precise fazer, porque o amor de Deus é dedicado e intenso, e o amor de Deus, quando ele começa, ele tem fim. A minha oração, irmãos, é que ele produza em você essa mesma dedicação de amor que ele tem por nós. Então entenda algo que eu gostaria de passar para você rapidamente. Se eu sei que o amor de Deus, se eu sei que Deus, esse amor que Ele está exalando ou colocando para mim, me traz Jesus Cristo, e esse Jesus vem e Ele passa o pano nas coisas que eu fiz de errado. Irmãos, por que nós não fizemos isso pelas outras pessoas? Eu quero concluir, e a minha conclusão chega da seguinte forma: aqui está a maior revelação da Bíblia, que Deus é amor. Mas vamos falar de como está escrito lá em Apocalipse capítulo 1, verso 5. Ele nos amou. Fala comigo: Ele me amou. Que o amor de Deus possa ser a mola propulsora de todas as suas decisões. Que o amor de Deus possa ser a mola de todas as suas ações, de todas as suas criações. Porque tudo o que Deus faz é com base nele. Não é à toa que as Escrituras declaram que Deus
é o amor. Deus nos ama, irmãos, de uma forma tão profunda, tão intensa, tão calorosa, que Ele demonstrou isso no nascimento, Ele demonstrou isso na vida, Ele demonstrou isso no ensino, na morte e na ressurreição de Jesus. E não importa, irmãos, o que você deva ter feito, ou o que você fez, ou o que você vai fazer, você não pode esquecer, Ele te ama. A revelação maior da Bíblia que o mundo todo deveria saber é essa, que Deus ama você. E se você entender a questão básica, única, não existe nada de difícil para poder entender isso, porque quando Deus ama você, Ele também ama aquele pobre, coitado, que não tem nem onde morar, o que comer. Talvez você diga para mim, pastor, mas essa mensagem é uma mensagem tão simples, que Deus é amor. Mas a Bíblia também fala que se você ama a Deus, você ama o teu inimigo. Se você ama a Deus e tem a Deus como amor, você vai nem um pouco ficar triste se alguém fizer alguma maldade para você. Outra coisa, quando eu falo desse amor, qual é a importância desse amor na sua vida? Que lugar esse amor de Deus ocupa? Qual é o espaço que Ele tem na sua vida? Não, peraí. Eu amo a Deus, tal coisa. Eu amo a Deus, amo muito, meu Deus, amo muito. Mas espera aí, aquela pessoa que me feriu, que me maltratou, não, ela fica lá e eu fico aqui. Se você ama a Deus, segundo a palavra, qual é o primeiro maior mandamento da Bíblia, que está lá em Êxodo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é o segundo mandamento que o próprio Jesus colocou? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu gostaria de ir um pouquinho mais longe dentro desse assunto, mas não há possibilidade. Mas dentro desse amor que é colocado aqui, é uma nova lei, é um novo mandamento, Poxa, peraí, irmãos, se nós entendemos a simplicidade dessa palavra, a importância desse amor na nossa vida, irmão, nós não íamos nos incomodar mais com ninguém. Lá na empresa, a pessoa que te persegue, sabe o que ia acontecer? Você amando ela, essa pessoa ela se dobrar para você, irmãos. Mas espera aí, eu tenho vizinhos que nos incomoda, mas se você tem o amor de Deus, essa incomodação, essas encrencas todas desaparecem. Qual a importância desse amor na sua vida? Que lugar ele ocupa na sua vida? Peraí, pastor, peraí, você não tem ideia, você não sabe a sogra que eu tenho. E eu não estou profetizando aqui, você não entende a sogra, a família que eu tenho. Eu posso estar, pastor, você não tem ideia, eu estou aqui, eu estou numa família que é só Deus para ter misericórdia de mim. Irmãos, quando você entende o amor de Deus, você entende que quando Cristo morreu na cruz, Ele morreu até por quem não o conhecia. E aí você fica, mas você não tem ideia, o meu sogro fez coisas para mim que você não tem ideia. Você está simplesmente magoado e você não consegue perdoar. E uma das coisas mais lindas no ser humano é quando ele entende isso, perdoa. Não, mas espera, pastor, peraí, eu não estou entendendo nada. Você agora entende. Você entende? Já sabe a maior revelação da Bíblia. O que? Deus te ama. A maior revelação é que Ele te ama. A Bíblia fala que quando lemos lá em Apocalipse capítulo 1, no verso 1 ou no verso 5, a Bíblia fala que Ele diz assim: eu te amei, te amo.
O segredo é revelado, irmãos. Você pode entender isso? Quando eu estou falando isso, eu estou dizendo para você que as coisas na palavra de Deus ela não mudou, mas o mundo aí está mudando. Eles querem que a mulher aborte. Eles querem, segundo a palavra, isso é um assassinato. E eles querem fazer com que isso seja lei. Mas a Bíblia fala claramente que o amor de Deus, até para quem não nasceu, é vivo. Eles querem, irmãos, acabar com a família. Eles querem fazer com que a família não tenha mais esse encaixe. O que eles estão lutando? Para que a família se dissolva. E a palavra de Deus fala que mesmo quando você nem era família com sua esposa, Deus amava você e a tua esposa. E agora que vocês são família, Ele ama mais ainda. Agora, amados, o que fazer depois de todo esse processo de conhecimento que passamos a ter? Para que lado eu vou? A quem eu devo obedecer? Porque se nós formos pelos nossos sentimentos, se nós formos pela nossa base de pensar, se formos fazer a questão da nossa razão, nós não perdoamos ninguém, nós não deixamos passar ninguém. Irmãos, eu conheço tantos pais que não têm relacionamento com seus filhos. Eu conheço filhos que não querem ter relacionamento com seus pais. Eu conheço famílias, irmãos, que elas estão deterioradas. Eu conheço crianças, quando eu vou num centro de reabilitação, toda segunda-feira, aqui em São João Batista, eu encontro histórias, irmãos, desse tipo. Minha mãe com 9 anos, me deixou numa escola e sumiu no mundo e não voltou mais para nos buscar. E hoje eu já tenho 22 anos e eu não sei onde a minha mãe está. Agora ali, ele está sendo recebido, porque a misericórdia de Deus, ela nasce para nós todos os dias. Mas se dependesse da mãe dele, provavelmente ele estaria perdido. Lembro de uma história que nós ouvimos há muito tempo atrás, de uma pessoa que com 6 anos de idade, sua mãe, lá no Recife, passeando com ele pela cidade, de uma hora para outra, aquele menino de 6 anos de idade, se perde da mãe, e desesperado, não sabia o que fazer. Desesperado, e esse é um testemunho que aparece na internet. E esse cara se perde, irmãos, e não achou mais a mãe. Agora ele andava pelas ruas com 6 anos de idade. Irmãos, com 7 anos, com 8 anos, não sabia onde morava. E com uma determinada idade, alguém o encontrou e trabalhava com essas questões espirituais. Levou ele para dentro da casa dessa pessoa e ali o alimentou ele por 30 dias. E esse alimento, irmãos, ele não sabia, ele achava que tomava uma sopa todos os dias. Ao final dos 30 dias, aquele é um processo na área espiritual que essas pessoas fazem, e nós pedimos em misericórdia, que é um processo para esquecimento mental. E com 30 dias ali, tomando aquele líquido, no dia que ele saiu lá de dentro, que ele descobriu o que ele tomava, ele sabia o diabo sabia o que estava fazendo na vida dele. Quando ele saiu de dentro, descobriu que todos os dias a sopa que ele bebia era sangue humano. Depois, não lembrava mais de sua mãe, não lembrava de sua família, não sabia mais quem era. Mas olha como é o amor de Deus. Essa história tem mais coisas, mas olha como é o amor de Deus. Mãe dele, agora uma pessoa que conheceu a Deus, agora também estava procurando seu filho. E ela um dia, na igreja, num grupo de oração da igreja, ela colocou dizendo: irmãos, eu sonho para que meu filho um dia entre ou venha até onde eu estou. E naquele dia, esse homem foi convidado para estar numa igreja, porque ele já estava com muitas coisas ruins na vida, e ele aceitou.
aceitou a Jesus e aceitou o convite de estar nessa igreja. Quando chegou lá, a mulher que dirigia o circo de oração era a mãe dele. Olha o amor de Deus. Ouvimos outra história ontem do apóstolo Davi, que dizia que uma mulher rica, com seu carro maravilhoso, todo cheio de frescura, parou na estrada com o pneu furado. E muita chuva, muita correria, e do nada, aquela mulher não sabia o que fazer. E ali, um senhor, vindo do seu trabalho, no seu carro simples, e ela preocupada com assaltos e com violência, aquela pessoa vem e para o carro na frente, bate no vidro e diz: não tenha medo, eu estou aqui para ajudar. O que a senhora precisa? Não, o meu carro furou o pneu, a senhora me dê a chave aqui. Aí ele dizia: não se preocupe, não tenha medo, calma, eu vou ajudar. Ele foi, trocou o pneu para ela, e naquele momento ela disse: quanto eu devo? Ele disse: nada. Mas como eu posso lhe pagar? Não, se a senhora vê outra pessoa que precisa de alguma coisa, a senhora dê, a senhora ajude. E nisso ela foi, trocou o pneu, foi para frente, chegou numa lanchonete, e lá naquela lanchonete a pessoa que serve lá estava grávida e com um barrigão, e prontamente ela serviu aquela senhora, ajudou, fez isso, fez aquilo, e no mais, quando ela viu que aquela grávida senhora ajudou de uma tal forma tão bacana, ela quis abençoar aquela mulher da maneira como aquele homem havia abençoado. E aí do nada ela chegou, botou um bilhetinho dizendo: eu gostaria de deixar esse valor para você, e era uma quantia bem boa, para te abençoar. E assim foi. Ela foi para casa. Quando chegou em casa, ela contando para o marido, um amigo, perguntando para o marido: olha, como é que foi seu dia? Seu dia foi bom? O meu foi maravilhoso. Encontrei uma senhora, ela contando que essa senhora deixou uma boa quantia, e essa mulher não tinha dinheiro nenhum para fazer o enxoval da criança. E ela disse: olha que está aqui, uma oferta para nos ajudar. E aí, conforme a história, o homem era o marido que tinha trocado o pneu do carro dela. Olha como Deus é. Então a semente que você planta, você vai colher. Talvez você diga assim: não, mas Deus está mandando eu amar aquelas pessoas que me tratam mal. Ame, porque toda semente plantada terá colheita. Agora eu pergunto, o segredo você já sabe. A maior revelação na Bíblia é que Ele te ama. A maior revelação de quantas vezes você estiver nervoso, que você estiver passando dos limites, lembre-se, Ele te ama. Talvez você vai estar com dor, Ele te ama. Talvez você vai ser desempregado, Ele te ama. Talvez você vai ver alguém cometendo algo contra você. Não esqueça, Deus sempre te ama. Deus vai te amar. Eu gostaria de estar orando com vocês. E nesse sentido, lembre-se, a mola propulsora de todas as suas decisões, ações e criações, tudo que Deus faz é com base nele. Então eu quero orar com vocês agora, os irmãos aqui e da internet. Eu gostaria, você que está no Facebook, você que está aí precisando do amor de Deus, eu já quero te avisar, Deus te ama. Você pode ficar de pé para nós orarmos? Põe a mão no seu coração e ore comigo. Pai amado,
nós queremos te agradecer, ó Pai. Queremos te bendizer, porque nós entendemos o maior segredo, ou a maior revelação das Escrituras, que é o seu amor para conosco. Eu quero agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos amando, Pai, nós temos tudo. Pai, eu quero te agradecer pelo ar, quero te agradecer, Senhor, pelo alimento, quero agradecer, Senhor, pela família, eu quero agradecer, Senhor, pelo entendimento, mas, Senhor, queremos agradecer, ó Deus, por Jesus ter sido enviado para, Senhor, salvar-nos de toda, Senhor, essa complicação ou pecado que nos tomava por inteiro. Mas hoje, tendo o seu amor, tendo a Ti, ó Deus, como a questão mais importante de nossas vidas, nós sabemos que nós estamos livres. Nós estamos livres, Senhor, de toda a condenação deste mundo. Nós estamos livres, ó Pai, de toda a condenação do diabo. Nós estamos livres porque nós sabemos que Deus, Tu nos ama. Nós sabemos, ó Pai, que Tu ama cada um de nós do jeito que nós somos. Então, Pai, nós te agradecemos pelo Teu amor. Nós agradecemos pela Tua misericórdia. Nós agradecemos pelo Teu carinho. Nós agradecemos, Senhor, porque Tu és o amor. A Ti toda a glória, a Ti todo louvor, a Ti toda a honra, a Ti, Jesus. A Ti, Jesus, que veio a esse mundo para mudar a nossa história, para mudar a nossa sorte. A Ti declaramos, Senhor, o nosso amor. Se você pode, aonde está, diga palavras de amor a Jesus Cristo. Diga que você o ama, diga que você o quer, diga que você quer estar com Ele. Coloque este amor em primeiro lugar. Coloque este amor em primeiro lugar. Coloque este amor em primeiro lugar. Coloque-se agora na presença de Deus e diga: Deus, o Senhor está em primeiro lugar na nossa vida. E assim nós cremos, e assim nós agradecemos, no Teu nome santo, bendito de Jesus Cristo. Amém. E amém, amém. Se você pode, aplauda Jesus Cristo. Aplauda Jesus, glória a Deus. Sente-se em nome de Jesus, para nós estarmos terminando. Amém. Se essa chamada te impactou, ajude-nos a abençoar e levar ela a mais pessoas. Imagine sua semente indo a lugares que você nunca foi. Você pode ajudar essa obra. Hoje te convido a fazer oferta voluntária, segundo Deus propor em seu coração. No Banco do Brasil, agência 2629, dígito 8, conta corrente 27805, em nome do pastor Gidalte Paulino da Silva Filho. Catedral Deus é Fiel. Preparando o caminho do Senhor até que Ele venha.